Fala galera do Nerd Debate, mais um episódio na área. Vocês devem ter reparado que não é o Luiz Felipe que está falando, mas é um outro Felipe, Felipe Greco, que vai apresentar esse episódio sobre o Monstrão. O Monstrão está entre nós, Godzilla Minus One, que filmaço, e eu estou aqui na presença de Sérgio Peixoto da AnimeX. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, seja lá o horário que você estiver ouvindo a gente. E pessoal, que filmão, viu? Que filmão. Pode ir que vai valer cada centavo do teu ingresso, tá? Exatamente. E Denison, fala aí, Denison. Boa noite, gente. Eu estava lá com o Peixoto assistindo o filme em São Paulo e devo dizer que não saí radioativa do filme, mas saí radiante do que eu vi. Cara, o Luiz Felipe, o cara do Nerd Debate, ele sempre começa perguntando como é a experiência, né? Como é que foi a experiência dos integrantes aqui nas cabines. E eu assisti numa pré-estreia aqui também no Rio de Janeiro. Mas eu quero saber primeiro aí do Sérgio Peixoto e do Denison, como é que foi aí lá em São Paulo, já que tivemos a presença do cara, né, do senhor Sato lá. Fale um pouquinho aí da experiência de vocês, como é que foi assistir o filme, a sala bacana, tudo legal. Gente, para começar, né? Eu e o Nelson Sato, nós já temos um relacionamento de 36 anos de idade. Nós nos conhecemos em. Perdão, 37 anos de idade, desculpe. Porque Caramba. nós nos conhecemos no segundo semestre de 1986. Foi um pouco depois que eu fiz a primeira exibição de anime no Brasil, lá no Bunka, no prédio da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Depois que a gente fez uma exibição em junho lá, nós entramos em contato com a. Na época ele trabalhava com a Everest Video, né? Ele já tinha a empresa dele, Everest Video. E nós fizemos contato e nós passamos até as informações da pesquisa que nós fizemos entre o público que estava presente, que era só preencher lá, tirar algumas, fazer algumas perguntinhas, porque eu fui muito caprichoso quando eu fiz essa primeira exibição, porque eu rodei no mimeógrafo uma enquete para o pessoal dizer qual anime gostou mais e por quê, certo? E deixando só o nome e a idade, para a gente ter uma ideia de faixa etária de público, né? Tá? E isso rendeu uma enquete que o Nelson agradeceu muito por a gente ter fornecido. E desde então a gente sempre tem contato esporádico. Às vezes eu não vou dizer que eu presto assessoria para ele, mas às vezes ele pergunta alguma coisa, ou às vezes a gente só conversa. Ele está participando ativamente aí das últimas edições do HQPB, né? Ele gostou muito de participar do HQPB, está botando muita fé no evento. Então, ele vai estar, inclusive, presente na edição de 2024 aí com a gente, em João Pessoa, no HQPB de 2024. Então, enfim, eu não me acho no direito de chamar o Nelson de amigo, mas porque a gente não é de tomar cerveja junto, de Sim. sair, de papear, né? Apesar de termos quase a mesma idade, ele só é 2 anos mais velho que eu, né? Mas nós dois nos entendemos muito bem e um ajuda o outro quando é possível, né? Então nós temos um certo companheirismo aí, né? De profissão, né? Ele respeita o meu trabalho, eu respeito o trabalho dele. E finalmente me deixa muito alegre ver que finalmente o Nelson está colhendo os frutos aí de décadas de trabalho duro e ele está começando a pegar títulos expressivos do cinema japonês e trazendo para o Brasil, né? Que isso continue cada vez mais, né? Feito esse preâmbulo para entender o porquê que a gente tem, digamos assim, eu tenho uma certa intimidade com o Nelson, o que me permite encontrar ele, conversar casualmente, sem chamar de senhor. Tiramos fotos juntos lá, porque a gente foi no o local que foi feito. Denison, Cinemas Petra, né? Lá o nome? É aquele cine arte que tem na Cinearte, Paulista, isso. A sala que a gente usou é que se chamava Petra, né? Sala Petra. Sala Petra, que é a sala de cima. Que esse Cinearte é um conjunto de 5 cinemas que está ali quase na esquina da Consolação com a Paulista, né? Entendi. Então, assim, coisa de alguns anos atrás, foi ameaçado ele ser comprado, se não me engano,
por uma rede de lojas, não sei se foi Magazine Luiza ou Casas Bahia, mas estavam querendo demolir tudo e transformar num lojão, né? Só que aí é o seguinte, o pessoal ficou revoltado, houve uma grande comoção, uma grande manifestação, o local foi poupado e atualmente ele faz, como a gente fala, ele faz um circuito alternativo de cinema, né? E, eventualmente, aluga-se salas para exibições, como aconteceu com o Godzilla, né? E a gente chegou lá, eu acho que tinha o quê? Mais de 100 pessoas, né, Denison? A sala praticamente lotou, tinha bem mais de 100 pessoas. Bem mais. Então, acho que chegavam uns 200 pessoas ou mais, porque é uma sala grande, mas uma sala relativamente grande, né? Não era uma tela cinemascópia, uma tela normal, né? Mas o ambiente estava bom, o cinema era bem conservado, né? E nós tivemos a sorte, né, Denison, de pegar bem o meio dos assentos, né? Ficamos Com certeza. no corredor G, que assim encaixava direitinho nos olhos, nem muito perto, nem muito longe, né? Foi bem cômodo, a gente ficou quase que no centro da tela, então deu para assistir legal, né? E tinha assim, do pessoal presente lá, vou ser sincero, não encontrei ninguém que eu conhecesse. Você encontrou alguém que você conhecia, Denison? Ninguém. Eu esperava ver lá o pessoalzinho de sempre aí dos blogs, das internets aí, mas não apareceu ninguém. Nem o Iata a gente viu. Nem o Iatá, isso me espantou, porque o Iatá é um rapaz aqui que, desde a época dos primeiros AnimeCons, ele está presente em todas as bocas, né? E ele tem a banda dele, ele tem um programa, né? Ele tem um canal na internet também. Ele se tornou uma pessoa muito notável aí em todos que tem atividade de cultura pop no estado de São Paulo e fora, ele se tornou bem notável. Sim, ele é bem conhecido, ele é conhecido por ser um grande animador de palco também. Uhum. E ele não estava lá, para meu espanto. Meu espanto também. Caraca, o Iatá perder essa, aconteceu alguma coisa séria ou ele estava com outra programação, né? Ou ele não estava no métier do que foi convidado, né? Porque, no caso, só para uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, Greco, foi o seguinte, eu já tinha me oferecido, assim que eu soube do lançamento do filme, e assim que eu fiquei sabendo que o Godzilla estava na mão do Nelson, pra você ver o nosso nível de contato, eu tenho o Facebook do Nelson. Olha. Eu mandei para ele um Messenger. Olha só. Falei, Nelson, parabéns, eu tô sabendo que você tá aí com Godzilla Minus One. Quando tiver, você vai fazer cabine? Se tiver, eu já quero estar dentro, né? Aí ele me respondeu no dia seguinte e falou, não, Peixoto, tá aqui, não se preocupa, teu nome já tá na lista. Aí, coisa de acho que umas 2 ou 3 semanas, eu recebi o e-mail com o convite, né? Aí eu tava querendo levar o Denison e o Nunes, né? Que é um outro amigo nosso aí também, velho de guerra lá, desde os tempos da Gibiteca, né? Outro da minha turma de amigos com mais de 30 anos de convivência. Já devo ter visto em algum vídeo aí por aí, né? De vocês. Já devo ter visto. Só que o Nunes disse que não poderia ir porque era sexta-feira, aí seria uma sexta-feira à noite. Sim. E na sexta-feira, e ele falou, Peixoto, essa sexta-noite é fechamento na empresa. Ele trabalha numa empresa de venda de água. Com esse calor todo, imagina o quanto de trabalho eles têm, né? Ele falou, poxa. Tem que fechar o serviço na sexta-feira, não tem hora para sair, vou abrir mão. Então aí só foi eu e o Denison, né? Tá? E aí a atmosfera na sala, assim que acabou o filme, o que vocês sentiram? O pessoal, da galera, assim, do murmurinho. Na hora que terminou o filme, o pessoal aplaudiu. Eu acho que isso é um bom retorno da opinião do público. E sim, não aplaudiu por educação. Você acha que aplaudiu por educação? Não aplaudiram por educação. Foi pela qualidade da história, foi pela empolgação do filme, foi pela emoção de ver aquilo no cinema. O pessoal delirou, viu? O pessoal gostou. Com certeza. Ó, não teve torcida pelo monstro, pelo herói, não teve nada disso. O pessoal assistiu em silêncio.
Mas terminou o filme, aplausos, muitos aplausos. Aí depois eu levantei, o Nelson estava uns 4 bancos atrás da gente, eu fui lá, falei, Nelson, parabéns, filmaço e aguarde matéria na Anime X 144. Ele agradeceu com um sorriso largo, né? Tá? A Inclusive, revista já vai chegar pra ele, já, ó. eu tô Cortesia aí, fazendo, já. escrevendo. Eu estava escrevendo hoje a matéria já. Uhum. E o que aconteceu foi o seguinte, Greco. Quando eu fui começar a escrever, eu falei, caramba, não tô com muita imagem. Quer dizer, caçando na net, você acha, né? Mas Sim. a primeira coisa que eu fiz, eu mandei de novo uma mensagem no Messenger do Nelson, falando, Nelson, eu tô precisando de imagem para matéria. Tem como você me mandar o que você tiver aí disponível? Falou, tá na mão, Peixoto. Já passei para o pessoal da assessoria de imprensa. 15 minutos depois estava o e-mail na minha caixa postal lá com umas 30 fotos do filme. Imagem de pôster, me mandaram Tudo alta qualidade, divulgação. tipo. Vou botar o Godzilla na capa da Anime X 144, pra você ter ideia. Porra, que bonito. Não, isso aí. Vai ficar 10. Vai ser uma matéria que eu vou fazer com gosto. E o Nelson merece. E tudo que eu posso fazer é dar a capa da minha revista pro filme, porque também o filme merece, meu. Não, a melhor coisa é essa, né? Quando o filme dá certo também, porque a gente sabe que fica uma questão ali da gente torcer pela pessoa, né? Que está ali fazendo com todo esforço. O Nelson Sato tá há anos aí na indústria, no mercado. E quando o produto ainda é bom também, aí a gente não precisa ficar de falsidade, enfim, né? Tentar se segurar um pouco na crítica. Exatamente, né? E o filme até agora, ó, só para constar, vamos aos números. Vamos aos números, vamos lá. Eu tava com eles aqui, mas a gente pode. Vamos atropelar, vamos que vamos. Pode ser ou você quer falar? Não. Pô, é ótimo que você esteja aí com os números. Eu dava o parecer do filme também, né, gente? Fala aí. Você quer falar as suas impressões primeiro? Por favor, Denison, fale. Tá. Antes de mais nada, vamos corrigir aqui. O nome lá é Petra Belas Artes, o nome do cinema. Tá? Ele tem o patrocínio da Caixa, então ele ainda deve estar com o logotipo de Caixa Belas Artes lá na frente. O cinema, como o Peixoto disse, quase fechou, mas teve um levante popular para trazer ele de volta, né? Para ele não ser desligado numa sala tão clássica, né? Na cidade de São Paulo. Na verdade, são 5 salas, não é, Denison? E 5 salas, realmente. Eu nunca tinha ido, viu, Peixoto? Primeira vez. Fui no E também foi a minha primeira vez. Agora, posso te falar, eu passo na frente daquilo desde os anos 80, quando eu era office boy, e nunca entrei. Essa foi a primeira vez. Mas, enfim. Uma coisa que eu posso dizer ali, primeiramente do Sr. Sato, que eu nunca havia falado com ele, nunca tive oportunidade de falar com ele. A gente só me viu uma vez em algum canto de alguma coisa que o Peixoto fez, eu tava junto, e olhe lá, né? Mas assim, o material que ele trouxe para o Brasil de Tokusatsu, né? A gente assistiu aí, boa parte da gente, aí na época que saiu do Brasil, né? Não foi em reprise. Isso formou o caráter de muita gente, né? Isso abriu a mente de muita gente para o material totalmente fora do padrão ocidental, Disney e pouco europeu que a gente tinha aqui. Então, ter a participação do seu Sato no mercado de cultura pop, nossa, foi uma dádiva pra gente. Talvez a gente não teria essa vibe junto com a animação que nós temos se não fosse pelo trabalho dele. E falando do filme, né, uma coisa que é impressionante para mim é que é um dos filmes, se não o filme de monstro que eu assisti nesses tempos modernos, onde a destruição da cidade não parece um dominó de efeito 3D. Por melhor que sejam os filmes americanos atuais, eles estão ótimos. Eu acho que esse Godzilla ele tá tão, sei lá, visceral, sabe? Sim. Que você vê ele destruindo as coisas, principalmente a cidade, né? Quando ele chega em Tóquio ali, gente, era realmente a força da natureza chegando ali, sabe? O tsunami saiu da água e andou na terra e começou a varrer a cidade, sabe? Sim. Isso é muito, muito incrível. Essa cena do Godzilla na cidade foi uma coisa embasbacante, foi assustadora. Eu me senti mal pelas pessoas que estavam ali vivenciando aquilo naquele momento.
Foi O... olha, o trocadilho é inevitável, né, Denison? Foi monstruoso, né? Uma coisa que me preocupou no filme foi no começo, que eles deram muita corda pra historinha lá do rapaz que fugiu lá de ser um kamikaze, né? Sim. E tudo mais. Ficou uns 30, 40, quase 40 minutos ali Mas naquilo é fazendo. engraçado, Denison, porque sempre preocupa pra gente, assim, ainda mais se for fã do Ah, Godzilla, sempre o núcleo humano preocupa a gente. Porque se eles errarem a mão, e é fácil errar a mão, porra, geralmente total. no núcleo dos humanos, sempre tem um humano chato ali. Então a gente fica preocupado mesmo. Tá? E isso me preocupou que aquilo se ia arrastar. Eu tava Hum. achando que ia ser um filme de baixo orçamento para mostrar coisas muito pontuais do Godzilla. Eu tava com medo que fosse um filme do Godzilla que se passasse à noite, que se ia ver pouco do bicho. Mas não. Chega um momento ali que a história se encaixa com a apresentação do bicho, com a emergência que acontece, né, com a falta de recursos que a humanidade naquele ponto, naquele local está tendo, o problema do pós-guerra, a população abandonada pelo governo. Então, o legal foi isso. Parece que o filme ia ser uma coisa muito chata, mas de repente você vê, nossa, tudo tem a ver, a motivação do cara tá tudo bem, as pessoas em volta dele realmente estão fazendo a coisa que você espera, as coisas que eles vão fazer não são premeditáveis. Não, Isso eu não gostei vamos entrar muito. agora, não vai Eu gastando não também vou, não vou, teus não vou argumentos, gastar. cara. A gente vai entrar Eu não ainda no vou. filme. Tá? Mas o impressionante para quem vai assistir o filme é filme de monstro reinventado, tá? É bom, você vai ter um Godzilla como se fosse o Godzilla original, com a visão moderna, só que ele te deixa com aquela nostalgia do filme clássico de monstro. Não é um monstro alienígena, não é alguma coisa forçada pelos seres humanos, não. É a natureza que se levantou por uma intervenção nossa e ela tá vindo para cima da gente, pronto. Ah, É cara, isso aí. nossa, que delícia foi ver isso. Beleza. Então vamos aos números. Peixoto, estão com eles aí na mão? Sim, eu tô com eles na mão. Agora só um último detalhezinho que eu não posso deixar de falar e agradecer também ao Nelson. Nós ganhamos pipoca e coca. Olha que maravilha. Não teve E isso aqui, hein? a Olha, não gente teve teve. no Rio. Não teve no Rio de Janeiro, só teve o pôster, que é maravilhoso. Eu agradeci também a Sato Company Experiência no de cinema Instagram. completa. Mas, pô, uma pipoquinha ia cair bem, hein? Sim, foi um saquinho de pipoca mediano, mas é aquele mediano que enche a tua barriga, né? E Claro, uma latinha de sim. coca. O problema foi o seguinte: eu e o Denison fomos os últimos a pegar os nossos números para entrar na sala. A gente não sabia que era. Que é o seguinte: o pessoal da assessoria de imprensa ficou na porta do cinema, então você tinha que falar com eles para dar o seu nome e pegar o voucher, né? Sim. Aham. Só que na hora que o pessoal começou a entrar no cinema, aí a gente viu que o pessoal estava entregando o ticketzinho e o cara rasgando, né? Tirando a parte que fica pro cinema, né? O Denison a gente não pegou, a gente correu para ir lá embaixo pegar, né? Perguntamos, acho que a gente perguntou pro Nelson direto onde é que era, né? Ou ele falou que tem que pegar direto com o pessoal que estava na entrada. Aí a gente achou rapidinho, nossos nomes estavam lá. Aí a gente só foi. E a gente rezando pro filme não começar, porque o pessoal já estava entrando, né? Quando a gente chegou lá na porta, só entramos nós dois, já estava todo mundo acomodado, né? Mas por sorte, com os números lá, o local que a gente ficou, não teve problema nenhum, né? A gente ficou num lugar Maravilha, designado. maravilha, foi maravilha. Beleza, então. Então, Vamos para os números. obrigado, Nelson, pela coca e pela pipoca. Agora, numbers. Numbers na tela aí, só pra galera ouvir. Não vou estar vendo os números, mas vão estar ouvindo. Primeiro, vamos fazer uma dissertação sobre o orçamento, né? Foi 15 milhões de doletas que o filme custou, só. Ó, eu vi uma entrevista do diretor dizendo que é um número que a mídia, né, a imprensa tá especulando, que ele falou que é ainda menor, dá pra Ele diminuir disse um que não era pouquinho. tudo isso, não. Sim, realmente, É. eu ia falar isso. O que eu acho que seja esse 2,2 bilhão de ien, que dá 15 milhões de doletas, né? Tá? Eu acho que aí deve estar embutido a divulgação, porque ela foi pesada. Então deve ser o orçamento mais a divulgação. Porque para você fazer propaganda, essas coisas e tudo mais, você gasta uma grana também, né? Mas ainda assim é um orçamento baixo, né? Muito,
Tu baixo? Absurdo. Nossa, eu estou achando que fizeram um videogame, gente, não um filme. Caramba. Denison, o que você tá falando? Tem videogame hoje em dia que custa 200 milhões de dólares, sabia? Sim, mas assim, pelo custo dele, parece que fizeram um videogame padrãozinho aí de celular, entendeu? Uhum. É estranho Então, ouvir isso. ó, o trecho que eu tô vendo aqui na Wikipédia tá dizendo que foi amplamente divulgado que a produção teve um orçamento de 15 milhões de dólares, ou cerca de 2,2 bilhões de ienes, né? Menos de 10% da parcela anterior da franquia Godzilla vs Kong de 2021, né? Mas que o Godzilla vs Kong é americano, né? Não é japonês. Então, Isso na aí. verdade, o último Godzilla vs Kong é produção americana. Só que as instâncias do Godzilla vs Kong nasceram no Japão. Então, ok. Tá, mas foi produzida pela empresa de cinema Legendary, né? Isso, não, sim, é hollywoodiano. Aí o Yamazaki, que é o produtor, tudo mais, e diretor, ele falou, indicou na Tokyo Comic Con de 2023, ele estava lá na Tokyo Comic Con para falar do Godzilla, ele disse que o orçamento era, na verdade, menor que isso. E ele comentou, eu queria que tivesse sido isso. Ele falou que o orçamento foi menor, ele falou, eu que gostaria que fosse 15 milhões, né? E ele também negou que o orçamento fosse 1 bilhão, que fosse só 1 bilhão, metade, né? E disse que o filme é mais impressionante do que seu custo. E eu acredito. Não, nós testemunhamos isso. O Godzilla é a prova de que você não precisa gastar os tubos para fazer um filme impressionante que o público goste. Godzilla está na medida certa, tá? Agora vamos ao segundo número que nos interessa, né, Greco? Quanto rendeu até agora? 52 milhões. Isso mundialmente? E around the world. Around the world. Eu sei que no Japão quebrou uns recordes, né? Só que assim, eu tenho reparado que no Japão também qualquer filme que lança bate recorde também, né? Isso se tornou uma coisa da década. Pesado. Ó, foi o seguinte. A subsidiária americana da Toho, a Toho International, lançou o filme em mais de 1.000 cinemas em toda a América do Norte em 1º de dezembro? Sim, foi 1º de dezembro. Nossa, com legendas em inglês. O filme foi lançado em outros países ocidentais em 1º de dezembro, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Áustria, Alemanha, Liechtenstein, que é um país do tamanho de uma cidadezinha, sim, Luxemburgo e Suíça, né? E França, Itália, Polônia, Espanha, Nova Zelândia, por aí, né? E na Inglaterra ainda não. Lá vai ser um dia depois de nós, 15 de dezembro, tá? Agora vamos fatiar essa bilheteria. Vamos lá. Ele estreou em primeiro lugar nas bilheterias japonesas, arrecadando 7,8 milhões, com 648.577 ingressos durante os 3 primeiros dias. Ou seja, já nos 3 primeiros dias o filme praticamente se pagou. Porque se ele falou que o orçamento não foi 15 milhões, né? Já estava perto. Com certeza. Tá? Foi a IMAX, né? O filme permaneceu em primeiro lugar por 3 fins de semana consecutivos no Japão, tá? Ele arrecadou um total de deixa eu ver, em 10 de dezembro, que é o mais recente, né, a contagem mais recente, ontem, né, ele arrecadou só nesse final de semana mais 2,7 milhões, tá? O filme, nos Estados Unidos o filme foi lançado junto com o Renascense, né? O Silent Night e o The Shift, né? E eles acreditaram que ele ia ganhar 11, 12 milhões em 2.308 cinemas em seu fim de semana de estreia. Ele arrecadou 4,7 milhões no primeiro dia, né? Incluindo 2,1 milhões na prévia da quarta e quinta. Quando estreou, já bateu 11 milhões. Terminando em terceiro e quebrando o recorde do fim de semana de estreia nos Estados Unidos para um filme de japonês de ação. Ou seja, é o filme com maior bilheteria, é o filme japonês com maior bilheteria nos Estados Unidos até o momento.
tá? Sim, passou o Demon Slayer, inclusive. Passou Demon Slayer. Na América do Norte também se tornou a maior estreia de um filme estrangeiro, superando Demon Slayer, como você falou, tá aqui, né? Tá? Em 11 de dezembro, Godzilla -1 arrecadou 25,6 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá e 26,6 milhões no Japão e mais 590 mil em outros territórios, totalizando 52,2 milhões em todo o mundo, ou seja, esse número é o mais atualizado, contabilizando o que teve de cinema até esse domingo, até ontem, tá? E pelo jeito aí ele vai faturar, ele vai passar de 100 milhões, porque eu tô na fé que ele vai passar de 100 milhões, viu? Todos nós estamos torcendo para isso, né? Ainda não estreou no Brasil, não estreou na Inglaterra, não estreou num monte de país aí. Nossa! E o boca a boca tá sendo bem feito, e isso traz público, sabe? Eu acho que, por exemplo, a gente ter assistido bem antes, né, quase 2 semanas da estreia, fez com que, como a gente ficou embasbacado com o filme é incrível, então a gente tá sempre falando pra galera, cara, filmaço, vale a pena, vai assistir, e esse boca a boca é muito bom pro filme. Entendeu? É bem legal. Às vezes a gente tem cabine na mesma semana do filme, faltando 3 dias. E às vezes não tem como ter esse time, né? Esse time do boca a boca. Só na segunda semana, talvez. Mas o Godzilla, ele já nasceu grande, já nasceu um clássico, sabe? É um filme que já nasceu clássico. Então acho que vai dar bom. Já está dando bom. E agora eu quero entrar no filme. Por quê? Falar um pouco também da minha experiência, foi ótimo, muito obrigado, Sato Company. Foi no Shopping Tijuca, para quem é do Rio de Janeiro aqui, o Shopping Tijuca. Então foi bem legal, a sala estava incrível. Eu também fiquei centralizado ali, bem no meio, bem confortável, que nem vocês ficaram também, porque eu queria ver o Godzilla com todo o seu esplendor, sabe? E eu sou muito fã de Godzilla. Eu realmente gosto muito dos filmes, acompanho sempre. E esse filme tá inacreditável. Ele tá realmente inacreditável. É muito difícil você tentar acreditar, né, nesse número do orçamento, né? Esse número do filme é uma coisa assim surreal, porque o que foi feito em tela, os efeitos tanto especiais quanto prático, né, que tem também efeito prático, foram feitos de uma maneira assim inacreditável. E a gente sabe que no cinema geralmente fazer gravações no mar é caro, né? É um pouco caro. Então você tem ali umas situações ali muito interessantes. Além, é claro, da fotografia que é inacreditável, principalmente nos momentos que ele solta lá o bafo atômico. E pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eu fiquei todo arrepiado. E entrando mesmo na história, eu queria saber de vocês o seguinte. Um problema que acontece em alguns filmes do Godzilla, que a gente já sabe, é sempre o núcleo dos humanos, né? Alguns interessantes, outros não conseguem sustentar tanto assim em tela. E nós temos o nosso principal ali, né? O Shikishima, Koichi Shikishima, o nosso personagem ali, que é um piloto, né? Porque o filme ele começa logo após o término da Segunda Guerra Mundial. E aí o Peixoto já vai entrar, calma que você já vai entrar para dar sua aula. Mas assim que termina ali a guerra, ele aparece em uma das bases, né, com seu avião ali, alegando que o avião tá com problemas, né, que precisava de reparos. E ali a gente descobre, né, através de alguns diálogos, que ele é um piloto kamikaze. E a gente sabe muito bem que pilotos kamikazes, né, são homens bombas, enfim, são pessoas que vão pra guerra pra dar a vida ali à pátria, no caso, né. E quando eles voltam, né, assim, vivos, é porque alguma coisa tá errada, né, porque o seu trabalho era morrer junto com o inimigo. Ou soltar uma bomba. É desonroso você voltar, porque... Exatamente. E aí você puxa a questão da cultura oriental, né, da desonra, e aí pega toda a sua família, é toda uma questão ali de, você desonrou sua família, desonrou não sei quem, a gente sabe como é que é a cultura ali no Japão nessa questão, né. E ele alegando que estava com problemas, mas na verdade não estava com problemas, né. Então, enfim. E eu queria saber se prendeu ali esse nosso protagonista. Se prendeu vocês, se vocês conseguiram ali comprar um pouco da ideia dele,
Eu já digo agora a minha opinião, né? Que foi bem tranquilo, não tive problema nenhum. Gostei dos personagens humanos, gostei daquele grupinho lá do barco, né? Do emprego que ele arruma depois. Aquele doutor lá, eu achei ele bem engraçado, com aquele cabelo dele que parecia a boneca velha, aquele cabelão doido dele, aquele cientista. E o que vocês acharam aí do nosso protagonista? Você Não. primeiro, Denison, por favor. Sinceramente, como eu falei, eu esperava nada. Eu tava começando a ficar chateado com a história dele. Mas o filme, felizmente, conectou os assuntos, fez as coisas funcionarem, né? Então, no final das contas, você nota que houve aquela necessidade da autorredenção dele, né? De poder vingar alguma das vidas que ele tecnicamente não pôde salvar e até pela presença dele se perderam. Então, eu gostei, né? Gostei. Ele tem aquele arco meio familiar dele que ele não valoriza muito pelo histórico dele, mas funciona, tá? Eu gostei assim, talvez seja o filme de Godzilla que eu conheça, não conheço todos, mas talvez seja o filme de Godzilla que o núcleo humano seja o melhor interpretado, o melhor colocado no roteiro, Sim. tá? Provavelmente, na minha cabeça, olhando para todos os fatos assim que eu me lembro de filme de Godzilla, desde o de 59 que eu peguei para ver alguns anos atrás, o Shin Godzilla, os Godzillas versus Kong originais, que eu vi dois, esse último também que passou no cinema. Então, olha, núcleo humano aqui, ele participa da história, sim. O Godzilla não é a única pérola para você acompanhar. Então, sim, o núcleo humano está muito bem colocado. Fechou? Então, no caso da minha colocação, assim, eu gostei muito dos personagens do núcleo humano, digamos assim. Me enchi de empatia pelo nosso protagonista da história, né? O piloto de Zero Deserto que não quis cumprir a missão, né? Né? A questão dele ficar com a culpa dele, o modo como tudo acontece, você entende porque ele está com trauma, porque literalmente ele está com estresse pós-traumático, certo? Ele está com um fortíssimo estresse pós-traumático que não deixa ele dormir em paz e tudo mais, né? E ele está tentando, na verdade, apenas se redimir, né? Ele quer só se redimir como ser humano, né? Porque ele acha que, assim, mesmo ele tendo fugido da missão Kamikaze, não é isso que o tortura, foi o que aconteceu depois que o torturou, né? E ele acha que só vai conseguir ter paz se conseguir resolver os problemas. Ele acaba montando sem querer uma família, né? Isso que eu achei legal. Foi acontecendo aos poucos, né? Bem devagar, não foi nada forçado. Foi Não, foi aparecendo um de cada vez. A gente tem que falar também que assim que ele voltou pra vila dele, né? Pra cidade ali dele, ele soube que os pais dele foram mortos, né? Então, outro baque, que ele já estava já com esse trauma que o Peixoto comentou da pós-guerra, e ele descobre que perdeu os pais, a casa dele tá aos pedaços, a gente acompanha a casa dele tá aos pedaços, e é complicado. foi realmente assim. E como você falou, eu também achei super simpático o núcleozinho lá, os quatro no barquinho caça-minas. Achei que ficou sensacional. Foi um grupinho bem divertido e cada um deles teve seu momento de brilho na história, né? Então foi bem, bem, bem interessante, né? As pequenas reviravoltas que a história tem por causa justamente desse grupinho dos marinheiros naquele caça-mina de madeira, né? Né? Eles explicando o serviço deles, que é caçar as minas que os americanos soltaram em torno do Japão Os japoneses também soltaram, eles pegavam dos dois lados. Na verdade eles caçavam mina dos dois lados, né? E bem legal, né? Que aí pelo menos o treinamento de piloto do nosso herói, do nosso pequeno herói, serviu para isso lá no filme, né? Também, né? Sim, claro. Né? Serviu também para isso também, né? Que ele É, era o e único. se. Não, pode falar. Não, e era o único que tinha pontaria para usar aquela arma, né? Sim, sim. Ah, não, com certeza. Desde o começo do filme já mostra que ele tem ali uma. Ele não é de bobeira, sabe? Ele
Ele tem uma habilidade muito boa ali de pilotagem, enfim, mira, um treinamento muito bom. Não é um Zé Ninguém. Agora, se você estava esperando por esse momento, vai chegar agora no ouvido de vocês uma aula histórica. É o momento Peixoto ali, porque fala um pouquinho pra gente do começo do filme, assim, do que você sabe também, Peixoto. Não quero também aqui forçar muito sua mente, não. Eu sei que tem algumas coisas que fogem, mas me fala um pouco ali, assim que começou o filme, porque eu sei que cada detalhe histórico você ficou pescando, não ficou? Por exemplo, as passagens do tempo, agora nós estamos no ano tal, aí tu deve ter pensado, nesse ano tal aconteceu isso, foi depois da guerra, não sei o quê. Tava tudo, olha, assim... Não, aí me fala daquele momento ali, aquele momento que ele chega falando que o avião tá com problema ali foi o finalzinho da guerra mesmo, né? Foi o finalzinho, eles não deram a data do finalzinho da guerra, né? Eles não falaram qual foi a data, né? Mas eu imagino que deve ter sido alguma coisa por volta de julho de 45, né? Porque as bombas caíram, a Hiroshima caiu em 9 de agosto, né? A bomba atômica de Hiroshima caiu em 9 de agosto de 45. Então, tem que ter sido antes de agosto de 45. Então, provavelmente deve ter sido em julho, né? E o retorno e mostrar como já Tóquio estava destruída por bombardeio tá totalmente coerente, tá? Assim, primeiro falando dando uma overview geral. Todo o contexto histórico que você vê no filme está fiel ao que aconteceu, tá? Sim, houve tripulações de barcos depois da guerra que ficaram durante anos caçando minas em torno do Japão, porque aconteceram vários acidentes pós-guerra de barcos de pesca baterem em minas, que ninguém mais sabia onde é que elas estavam. Algumas estavam flutuando ao vai da valsa, né? Quer dizer, estavam soltas aleatoriamente, né? Sem estar presas por âncoras no oceano, como costuma acontecer, né? Então, o trabalho de caça-minas, como ele mesmo falou no filme, né? Que o pagamento é bom porque inclui um certo risco de vida, né? E ele aceitou e, bem, era o tipo de trabalho que ele podia fazer, né? É um trabalho que ele podia, pelo menos, usar o talento dele, né? Tá? Mas a começar, vamos lá, assim, toda a situação econômica, política e social do Japão tá absolutamente fiel, tá totalmente fiel, né? Porque ali isso é 46 e 47, né? 45, 46 e 47, né? Godzilla ataca em 47, correto, Denison? E acho que é isso. Sim, ele ataca em 47, né? Então, o que acontece é o teste atômico que mostrado, ele aconteceu naquela data, que foi os primeiros testes nucleares que os atômicos e nucleares que os americanos fizeram no Oceano Pacífico. Atol de Bikini. Hã? No atol de Bikini. Exato. Foi tudo tá coerente, tá correto historicamente, ok? Então, quer dizer, aquela máxima que fala que Godzilla foi atingido por uma bomba nuclear e ficou radioativo, já usaram as primeiras bombas atômicas para isso, né? Então, tá coerente, tá totalmente coerente, né? Agora vamos ao caso o que eu posso falar do que eu conheço é dos armamentos, né, que foram vistos no filme, né? Tá? A começar por aquela metralhadora pesada antiaérea que tem no barco. Ela existiu, ela era equipada em barcos de pesca durante a guerra mesmo, certo? Porque quando começou a aparecer os bombardeios americanos e os ataques rasantes de caça no Japão, eles equiparam quase todos os barcos de pesca com aquele tipo de metralhadora, certo? Então, tá perfeitamente coerente. O outro que aparece depois, que é... Denison, como era o nome do navio mesmo que aparece lá, aquele encouraçado japonês? Desculpa, não dá pra lembrar agora.
Eu acho que era Congo. Você lembra? Tem um que é. Aquele que enfrenta o Godzilla. Aquele grandão, aquele Eu não, encoraçado. eu não lembro, mas tem um Destroyer, não tem? Não dizem que tem um Destroyer? Não sei se é esse. Não. O Destroyer, o que é citado mais pra frente no filme lá, que aparece o comandante dele, o Yuki Kaze. Sim, o Yuki Kaze existiu. Sim, ele foi um dos poucos Destroyers que sobreviveu até o final da guerra. E eu não lembro agora exatamente o nome, eu creio que seja um da classe Congo. Eu acho que eles falaram Congo no filme, se eu não me engano, né? Deixa eu só ver aqui no Godzilla. Deixa eu ver. Explosão nuclear. Não fala do. Estou tentando descobrir aqui se mostra. 46. Takao! Pronto, achei. Takao. Deixa eu só puxar rapidinho a ficha do Takao aqui para vocês, tá? Ó. Ele se rendeu aos britânicos em 21 de setembro de 45, ok? Então, sim, quando eles falam no filme, eles prometeram nos devolver o Takao, lembra? Lembra? Então, coerente, porque ele foi entregue aos britânicos em 21 de setembro de 45 e depois afundou como navio-alvo em 29 de outubro de 46. Ou simplesmente os britânicos usaram ele como barco de alvo, né? Ele foi afundado na base do canhonaço, né? Só que no filme ele tem outro fim, então não vamos entrar em detalhes para não dar spoilers também, né? Tá? Mas o Takao que aparece sim é coerente, ele se rendeu e depois ele foi devolvido, tá? Agora o detalhe, ele afundou com o navio-alvo em 29 de outubro de 46. Ou seja, o ataque do Godzilla tem que ser antes de outubro de 46, senão aí quebraria a linearidade da história, entendeu? Sim, verdade. Então a gente já pode dizer com certeza o seguinte: o ataque do Godzilla em 46, né? Não, aliás, ele atacou em 47. Então aí nós só temos um pequeno furo. Eles não tinham afundado ainda o Takao, sendo que ele já deveria ter sido afundado historicamente falando, que o Godzilla ataca em 47, né? Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Em maio de 47, exatamente, maio de 47, ou seja, 7 meses depois do que o Takao deveria ter sido afundado. Então, assim, a única forçada histórica é que o Takao ainda não tinha sido afundado nessa época, só isso, tá? Agora, outra coisa, lembra dos tanques lá atacando Godzilla em Tóquio? Lembro. Eles existiam. Sim. E com certeza eles estariam disponíveis no Japão, porque é o seguinte, é o Type 3T Nu. Deixa eu explicar, gente. No final da guerra, os japoneses sabiam que os americanos eles estavam esperando os americanos invadir a ilha principal, invadir a Baía de Tóquio, né? Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um tanque que era pura e simplesmente uma cópia do Sherman. Eles pegaram o Sherman, pegaram toda a tecnologia do Sherman e fizeram a versão deles. E construíram o Type 3 Tinu, que tinha um canhão de 75mm como Sherman, a mesma blindagem do Sherman, quase tudo igual ao Sherman. Eles construíram cerca de entre 144 a 166 deles entre o ano de 44 e 45. Só que tem um detalhe, ele nunca saiu do Japão. Os japoneses estavam guardando ele para ser usado só se os americanos desembarcassem, entendeu? Entendi, sim, correto. Eles consideravam esse tanque tão valioso e era realmente foi o tanque mais pesado que o segundo tanque mais pesado, porque eles fizeram um outro modelo, mas desses só fizeram uma meia dúzia. Mas desse aqui foi o único que eles fizeram em grande número e era um tanque que todo mundo fala, podia bater de frente com o Sherman. Tinha o mesmo potencial do Sherman. E eles estavam guardando
para quando os americanos desembarcassem, usar eles como uma forma de contra-ataque ou apoio, né? Só que o que aconteceu? O desembarque na ilha principal do Japão nunca aconteceu, o Japão se rendeu, e depois da guerra, esses tanques, alguns foram levados para os Estados Unidos para estudo técnico, né? E o resto ficou no Japão e foi condenado a desmantelar e virar ferro velho. Atualmente, acho que só tem uns 2 ou 3 deles em museus no Japão. O resto tudo foi desmantelado, né? Foi reaproveitado o metal, né? Então, ele estar sendo usado lá em Tóquio para atacar o Godzilla é totalmente coerente. Plausível, Okay? né? Plausível e coerente. E eu acho engraçado que é assim que eles fazem as né, pazes, né? Que se fala assim, existiu a guerra e aí eles se entregaram e tudo mais. E eles chegaram a pedir ajuda dos Estados Unidos depois, né, com a questão do Godzilla. E os Estados Unidos falou, olha, estamos aqui com algumas situações complicadas com a União Soviética e não vamos poder ajudar vocês. A questão dos americanos terem lavado as mãos, eu não acho que na realidade, eles lavariam a mão, tá? Porque... Eles iam pegar o Godzilla para estudo, né? Exato, né? Porque o Godzilla poderia só... Por enquanto estava atacando o Japão. Se eu sou os americanos, eu penso, do jeito que esse bicho está atacando o Japão, ele pode atacar o Havaí. Vamos acabar com ele, entendeu? Eu acho que aí realmente faltou... Foi assim, uma forçadinha de roteiro, a minha opinião sincera, tá? Foi uma forçadinha de roteiro essa lavada de mão dos americanos. Forçadinha de roteiro também a gente tem em alguns momentos, né? Porque a gente sabe que o filme do Godzilla, ainda mais o oriental, a gente tem que ter um pouco de dispensão de descrença ali, com algumas coisas, alguns clichês totalmente normais, né? A gente tem que ir com esse pensamento. Que foi o caso, e você que tá ouvindo sabe, né? Já escuta o Nerd Debate, se não escuta o Nerd Debate, tem spoilers aqui, então assista primeiro esse filmaço, depois você vem aqui ouvir nossas informações, nossas opiniões, mas a questão ali quando a menina, né, a Noriko, ela supostamente morre ali, pegou vocês ali, tipo, vocês acharam que ela tinha realmente ido pro saco? Não spoiler, não. Sim, pegou, pensei que ela tinha morrido. Sim, esse programa tem spoiler. Quem assiste sabe que tem spoiler. Então, todos nós fomos enganados. Todos nós fomos enganados, viu? Nossa, aquilo foi assustador, viu? E inesperado, né? Só que, né, na hora que chegou o telegrama, né, bem, enfim, foi, né, mas na hora que chegou o carteiro lá no telegrama, lá na vizinha... achando que eram os pais deles que tinham saído da cidade. Então, mas o caso de qualquer forma é que realmente o Godzilla é um filme que sempre vai ter forçadas, sempre vai ter coisas absurdas. Gente, o monstro já é o absurdo, né? É o absurdo, exatamente. Se você aceita o monstro, você tem que aceitar tudo que vem junto, entendeu? Então, o fato dos americanos terem lavado as mãos, eu falei, não, tá muito forçado, mas é Godzilla, vamos continuar vendo, entendeu? Foi assim que eu pensei na hora, né? Eu não creio que os americanos lavariam tanto a mão assim, e até mesmo eu acho que o Stalin também não ficaria interessado no monstro, falar, isso daí pode atacar o meu porto em Vladivostok, e Vladivostok está muito mais perto do Japão do que o Havaí, entendeu? Então, a questão da tensão ali, do começo da Guerra Fria, eu entendo. Eles queriam dar o protagonismo para o Japão. Conseguiram, tá ótimo. A desculpa era um tanto quanto forçada? Era, mas aceitável. É Godzilla. Então, por mim, tudo bem, tá? E faltou falar da última coisa de equipamento do filme, né, o Greco? Fala. Né? O Shinden, o caça que o nosso herói pilota no final. Sim, a gente tinha comentado, a gente estava comentando isso. O Shinden. Gente, é o seguinte, o Shinden, que o nome em japonês quer dizer relâmpago magnífico, isso quer dizer Shinden, né?
foi um avião protótipo, ele não combateu durante a Segunda Guerra, tá? Ele era um avião magnífico, era um modelo muito revolucionário, muito veloz e armado com poder de fogo devastador. Ele foi feito com um único objetivo: abater B-29 americano, aqueles bombardeios B-29, tá? Tanto que ele vinha armado com 4 canhões de 30 milímetros. Isso é o bastante para abater qualquer avião da época, tá? E ele era muito, muito veloz. Só que o único grande defeito dele, ele tinha, como é que fala? Baixo raio de alcance. O raio Baixa de alcance dele era autonomia. Baixa autonomia. baixa autonomia, isto. Ele tinha uma baixa autonomia. Mas era para defender o Japão, então estava mais do que suficiente, né? E era o primeiro caça japonês que tinha assento ejetor, né? Assento ejetor e também ele tinha um esquema revolucionário. A hélice ficava atrás. Ele era muito revolucionário em muitos termos, né? Só que o problema, só foram construídos 2 até o final da guerra. E sabe quando foi o primeiro voo de verdade dele? 3 de agosto de 45. 6 dias antes da bomba atômica. 6 dias antes da bomba atômica sobre Hiroshima. E sabe quando foi o segundo voo dele? No mesmo dia da bomba atômica. Aí já veio a rendição, ele não voou mais. Aí já veio a rendição. Eu achei engraçado só a parte que eles estão tentando consertar o avião, né? Para dar tempo deles executarem o plano. E foi muito rápido ali, né? O conserto. Inclusive, até incluiu ali um assento ejetor ali também, do nada, né? Não, mas no momento que eu vi o assento, que eu vi que estava escrito em alemão, já sei o que é isso. Na hora, antes mesmo deles falarem, eu já sabia. Não, e sem contar que a gente também consegue deduzir o que iria acontecer mais pra frente. Eu já tava já com tudo na cabeça já. Mas a Godzilla deduz-se facilmente, né? Não, Godzilla não surpreende. Godzilla não é um filme para nos surpreender, correto? Né? Só os incautos seriam surpreendidos com Godzilla, né? Tá? Então, e a única questão é que ele não a única questão é que ele realmente não entrou efetivamente em combate. Dos 2 protótipos, um foi levado para os Estados Unidos e está lá desmontado até hoje, né? O segundo o segundo foi desmantelado, não ficou no Japão. Assim, por causa do desarmamento do Japão pós-guerra, eles tinham que destruir todo o armamento. Então, o segundo protótipo foi simplesmente desmantelado, né? E um foi levado para os Estados Unidos e está lá até hoje. É o único modelo sobrevivente. Mas ele está desmontado ainda. Eles só estão com o nariz dele exposto, né? A cabine do piloto e o nariz exposto, né? Tá? Agora, o curioso é o seguinte: em julho de 2022, alguém doou anonimamente para o Museu Tatiarai, a Paz de Tatiarai, né? Doou para ele doar uma réplica em tamanho natural do Shinden. De repente, em julho de 2022, alguém doou para o Museu de Tatiarai, no Japão, uma réplica do Shinden em tamanho natural. Só quando o filme foi lançado, aí a Torre falou: foi a gente que doou depois das filmagens, a gente não quis desmontar, doamos para o museu. Tá certo. Foi isso. Ou seja, se você for no Museu de Tatiarai, você vai ver uma réplica do Shinden, é exatamente o mesmo que a gente vê no filme. É o do filme. Exatamente o do filme. Pô, que bacana. E essa não é a primeira vez que um estúdio faz doação para museu, viu, Greco? Tá? Lembra de um filme chamado Os Homens do Yamato, o Tokotachi no Yamato? Que era a história do verdadeiro coração. É um filme japonês feito pelo... como é que é?
Kadokawa, o Haruki Kadokawa, Hum, que é um produtor de filmes. Ele faz filmes blockbuster no Japão, né? E ele fez, tá. alguns anos atrás, um filme chamado Otokotachi no Yamato, Os Homens do Yamato, né? E aí o que aconteceu? Eles pegaram o lado esquerdo do Yamato e construíram um cenário reproduzindo todo o lado esquerdo do Yamato, com as baterias antiaéreas e tudo mais, né? Tá. Depois que ele fez o filme, ele doou isso para o Museu Naval Japonês. Então você pode andar num trecho do Yamato, que era o cenário que foi construído para o filme Otokotachi no Yamato. É só uma trivia para dizer, os japoneses têm muito disso, quando eles fazem esses filmes históricos, se tem alguma coisa que eles sabem que não tem em lugar nenhum, eles doam para um museu. Tem várias coisas que são doadas em museu assim. Os dois mais relevantes está sendo esse Shinden e essa parte do Yamato, que é a lateral do Yamato, que foi usada no filme, agora está em exposição no museu, né? E é muito visitado. Todo mundo vai lá para ter um gostinho de andar num pedacinho do Yamato, né? E agora, quando eu for no Japão, eu tenho que incluir o Museu de Tatiarai no meu tour para conhecer, para ver essa belezura de caça com os meus próprios olhos. Legal, legal, bacana. Cara, falando do design agora do monstro, a gente tem. Eu sempre gosto de avaliar, ver detalhes e logo depois procurar bonequinhos. Ainda não procurei desse Godzilla, mas ele tá muito, muito, muito assim, feroz, amedrontador. Eu gosto quando tem aquelas perninhas gordinhas, eu me amarro. Inclusive o Godzilla do Ocidente, né, desses filmes do Monstroverso, esses últimos filmes americanos, gosto pra caramba daquele Godzilla, que ele tem umas perninhas gordinhas, assim, acho uma fofura. Esse aí tá, cara, porra, tá incrível. Esquece. Né? Quando ele carrega o poder dele atômico e aquelas partes das costas dele, né? Tudo, entrando assim, um negócio saindo na verdade, aí quando ele lança, trava, tipo, é como se fosse um gatilho, sabe? Eu achei a solução de design muito, muito bem feito. Sabe o que parece as costas dele quando faz aquilo? A armação das hastes de uma usina nuclear. É o seguinte, será que não é referência? Eu acho uma ótima referência, porque o que acontece? Você levanta e desce as hastes lá para fazer a geração de energia. Ali, o que eles estão fazendo? Os espinhos das costas dele acumulam energia, né? Subindo, Sim. como se fosse um cartucho sendo carregado, e descem todos de uma vez. Ali me pareceu. Se você se lembrar lá do Evangelho, não teve aquele primeiro robô que eles enfrentam que dá defeito, que tem umas hastes nas costas? Tem. Me pareceu exatamente aquela movimentação. Mas assim. Sim, mas a alusão está muito bem feita mesmo, como o Denison falou. É como se você estivesse levantando as hastes para carregar o raio atômico. Sabe? Bem legal, verdade, não, total verdade. E tem um outro detalhe, visualmente ele está muito parecido com o primeiro Godzilla de 54, viu? Sim, isso também eu ia falar, tá muito parecido. Tá? Eu tô apesar deles não terem usado esta palavra, eu estou considerando esse filme como como é que fala quando a gente começa de novo uma série, como é o nome? O reboot. Um reboot. Eu tô achando. Eles não usaram essa palavra para definir esse filme do Godzilla, mas eu estou considerando esse como se fosse um reboot na franquia. O que seria o que levaria sentido para a época onde ela se passa, né? Porque aí no próximo a gente poderia ter um pouquinho, um time skip, né? Um pouco mais à frente, uma passagem de tempo. E talvez o filme também, Minus One, também é um belo nome. Oi? O nome do filme, Minus One, também é um belo nome que mostra ali o início, né? A hora do início ali. Marco Zero. De Marco Zero, exatamente, né? Então, por isso que eu acho que é um tipo de reboot, apesar de eles não estarem usando essa palavra. Eu não vi em lugar nenhum, nem o diretor, nem o produtor, nem a Torre falaram, é um reboot. Não falaram.
Eu acho que é tiro no pé, se eles falarem isso, vai ser um tiro no pé, então eu acho melhor nem falar. Lá os filmes do Godzilla, eles funcionam cada um no seu universo ali, sabe? E Cada pode um no seu escrever, tempo. eu tenho certeza que eles vão fazer uma continuação. Tenho quase certeza que eles vão fazer uma continuação. E eu acho, e eu ouso dizer que ela vai se passar em 54. Porque é o ano do primeiro filme do Godzilla. Aí poderia revisitar algumas cenas, alguns momentos. Isso é. Entenda-se que é apenas palpite do tio Peixoto, ok? Mas tá, assim, tá tudo tão caminhando para esse caminho, para esse rumo, sabe? Que eu não me espantaria de ter uma continuação e ela se passaria 7 anos depois, em 54, com outro elenco. Porque aí, entenda-se, né? A história do nosso herói já acabou também, né? Ele consegue lá se redimir, consegue se livrar Sim, dos claro, claro. poderes. O núcleo A ali já guerra, tá resolvido, né? aquele núcleo de herói já está resolvido. Eu acho que talvez, no máximo, poderia voltar o cientista, mas aí eu já estou especulando demais, né? Tá? Mas eu acho que tá tudo no rumo certo. Eu acho que tá tudo no rumo certo, viu? Eu Legal, legal. acredito. Eu acho que, inclusive, esse filme, ele tá indo tão bem, eu fico tão feliz, cara. Eu fico tão feliz, assim, além de ser fã da franquia, a gente vive outro mundo, né? Agora a gente tá vivendo um outro mundo onde produções orientais chegam pra gente de uma maneira muito veloz, muito veloz. Isso é inacreditável, a gente não consegue. Peixoto, principalmente, é a prova viva de que na época dele isso era inimaginável. Nossa, se alguém falasse que isso ia acontecer para mim nos A anos gente vê um 90, eu ia filme de falar, anime, você vê o a gente quê? vê um filme de anime chegar aqui com praticamente na mesma época que o japonês. Exatamente. A gente só tá assim, menos de um mês de defasagem. Menos de um mês de defasagem. É incrível, né? O Greco, sabe como era no meu tempo, nos anos 90, nas reuniãozinhas da Gibiteca? Ah, A gente chegava lá com a mochila cheia de fita VHS. Aí, de vez em quando, algum amigo nosso que era Nisei, ele chegava, gente, olha aqui, chegou mais um movie do Dragon Ball, e veio rapidinho, só faz 3 meses que saiu no Japão. E todo mundo, nossa, bota aí, nunca a gente teve algo tão rápido, que rápido, porque tinha coisa que a gente só via 2 anos depois que saía no Japão. eu imagino, claro, com Tá? certeza. Não tinha A gente informação de nada. A gente pegava aquelas New Type, que detalhe, a New Type já chegava com 3 meses de defasagem no Brasil, porque ela vinha de navio. A revista New Type, informativa de anime lá do Japão, né? Tá? Acho que não conheço, não. Bem, é uma revista que existe desde os anos 80, né? Então, mas é assim, é a Animax deles, vai. Vou colocar Sim, dessa sim. maneira. Tá. Se bem que, na verdade, eu copiei eles com a Animax, então. Não, mas a gente entendeu. Mas eu fiz o comparativo para o pessoal fazer uma localização. Era a Animax deles, a Animex deles, a Herói deles, mas só focada em anime e em alguns filmes, certo? Então, o que acontece? A New Type, ela chegava com 3, 4 meses de defasagem em relação ao Japão. E ainda tinha coisa que, quando a gente folheava, olha o que acabou de sair do Japão, com 4 meses de defasagem. Não tinha internet. Não tinha internet. A Exato. única informação da gente eram a New Type, a Animédia, a Animage e a AnimeV, que era tudo revista informativa que tinha venda na Fonomag, né? A gente olhava, olha esse Não, mas essas anime. que você citou agora são brasileiras. Não, são todas japonesas. Ah, tudo vinha em japonês. Vinha tudo em japonês, nada em português. Tu tem alguma contigo guardada? Eu tenho acho que uns 7 anos de assinatura de New Type aqui comigo. Então você vai tirar a foto e jogar lá no grupo, lá, a capa, pra eu Depois ver. eu vou colocar umas fotinhos lá para mostrar. Ó. Animédia. A Animédia é onde saiu o mangá da Nausicaa, no Japão. Tá? A Animade. Não, Animade. A Animédia era uma concorrente da Animage. E você tinha a Anime V, que, como o nome diz, anime vídeo.
só falava de OVA, de lançamento de anime em OVA. Específico, legal. Ou seja, chegava a ser segmentada. Essas revistas eram a única fonte de informação que eu tinha na época da Animax para fazer matéria, porque a internet não tinha ainda Google, não tinha ainda Anime News Network, não tinha revista, sites especializados, não tinha Wikipédia. A gente tinha que procurar muito para... Às vezes a gente achava um site japonês que falava de anime e tentava ver nos links dele se tinha outros sites para a gente conseguir pegar mais informação. Só que vinha tudo em japonês. Não tinha tradutor automático do Google, como tem hoje em dia, né? Sim, então, claro. Era na unha que a gente pegava informação. Sim. E agora estamos vivendo num tempo que o pessoal fala, pô, o desenho saiu faz 2 dias no Japão, cadê a legenda em português? Isso aí. Verdade, a gente está nesse imediatismo não é aí. assim que tá, Sim. Não é assim que está agora? Com certeza. Pô, sim. eu não aguento mais esperar, já faz 2 dias, eu vou assistir num site pirata aí, vou baixar no torrent para ver legendado em inglês que seja, porque os americanos foram mais rápido, né? E agora a gente está começando a se equiparar no que se refere a filmes. Vide a Slandunk, vide One Piece, vide Godzilla, -1. E a gente vai ter mais coisas ao longo do ano que vem. Eu acho que cada vez mais o Japão está descobrindo que aqui é um mercado que dá um troquinho. Que maravilha. Não, que e maravilha. o Nelson Sato, agora, com certeza, depois do sucesso de Godzilla, ele vai ter bala na agulha para negociar título mais importante para trazer para cá. Então, imagina, por exemplo, eu vou chutar agora, né? Ele pode trazer os próximos filmes que saírem aí, mas agora, com o sucesso de Godzilla, o que o Nelson vai conseguir? Ele vai conseguir credibilidade diante dos japoneses, porque ele fez um bom trabalho, e aí ele vai falar, pô, agora eu quero próximos, eu quero mais. Eu te digo, Mano Peixoto, se o Sato conseguir, se ele estiver ouvindo a gente, se ele conseguir pegar um catálogo de Godzilla e jogar em algum lugar, irmão, porque não tem lugar nenhum. Olha, se eu fosse ele, eu pegava aí alguns filmes do Godzilla lá do Japão e lançava, nem que fosse em DVD ou em algum canal de TV aí por um precinho. Acho que dá para streaming. Aproveitar ele tem em algumas TVs Samsung assim, tem o canal da Sato. Então, eu acho que agora é que ele está conseguindo fazer a coisa crescer, fazer a coisa funcionar. Legal. Eu acho que agora é que ele vai deslanchar. E ele ainda tem pelo menos aí mais uns 10 anos para fazer a coisa crescer. Que, como eu falei, ele só é mais 2 anos mais velho que eu, né? Então ele ainda tem muita saúde e bala na agulha aí, viu? Né? É isso aí. Então... Denison, fala para mim, o que não foi abordado ainda aqui no papo, que a gente já tá chegando já na reta final, o que você gostaria de destacar mais, assim, que a gente não destacou desse filme? Agora você pode habla. Então, a gente praticamente não deixou ponta solta, são só opiniões. Aqui a gente vai jogar pessoais, sim, mas eu acho que não preciso falar mais, porque vai ser interessante as pessoas terem a surpresa da experiência. São detalhes pequenos, tá? Que eu falaria agora. São detalhes pequenos. Mas, assim, conhecer o filme sem ter ido lá sabendo de nada também foi uma coisa muito boa. Eu não, tirando o convite que eu recebi do Peixoto, eu não estava sabendo que o -1 ia chegar tão rápido. Né? Então eu cheguei assim no total desconhecimento. Tirando alguns poucos filmes aí do meio de década, eu não fui assistir filmes de monstros no cinema. Sabe? Talvez esse ocidental aí do Godzilla vs Kong, porque afinal de contas era um evento, né? Godzilla vs Kong. Ainda mais com o mercado americano, com o financiamento que os americanos dão, com medo que nós temos das produções americanas também, né? Porque eles sempre estragam muita coisa, a gente sabe que isso é uma veracidade. Mas não, gente, vai pela surpresa mesmo. Se você já chegou até aqui, já ouviu os spoilers, paciência, mas aproveite o filme. O filme é divertidíssimo, é uma surpresa,
É muito bem feito. É impressionante que esse filme só tenha tido menos de 15 milhões de dólares de financiamento. Eu ainda não acredito, tá? Para mim, eu estou Eu sabendo também não nesse acredito, momento, porque olha, a Torre vai nadar em dinheiro com esse filme. né? Gastou. Não, porque é o seguinte: o filme já devolveu para eles 3 vezes o valor investido, mesmo que seja 15 milhões, né? Né? Será que agora a gente pode esperar que as pessoas façam filmes baratos e de melhor qualidade? Porque nós voltamos a uma época que os japoneses estão sendo criativos com suas produções, não só esbanjando para ver o que sai? Seria bom, né? Mas eu também gostaria de ver uma produção desse tipo com um bom financiamento, sabe? Uhum, Não vejo por que Godzilla não está num grande circuito. Não entendo porque ele não está, assim, sendo falado na mídia geral, fora do círculo do pessoal do Tokusatsu e anime, uhum, e chegando como Dragon Ball chegou, sabe? Com dois pés no peito e uhum. porta na cara, né? Eu acho estranho isso, porque Godzilla tem um renome absurdo. Eu espero que esse bate-boca fomente muita gente para voltar pro cinema. É isso aí. Ah, que bacana. É o que a gente espera também. E você, Peixoto, alguma coisa que você queria falar aí pra guardar no final? Olha, tudo que eu podia falar eu já falei. Eu simplesmente me encantei com o filme, achei maravilhoso, né? Eu já assisti uma meia dúzia de filmes do Godzilla ao longo da minha vida. Eu, tipo, Godzilla versus Mega Godzilla versus Mothra versus Ghidorah, os classicões, né? Tá? Sim. Só que nesses, o ser humano, os atores quase que não fazem nada, porque o que interessa no filme é os monstros se pegando, né? Mas de todos, o mais bem feito, sem dúvida, é o Minus One. Não só pelos efeitos especiais, porque, meu Deus, que destruição de Tóquio, meu Deus. Gente, não parecia. Nossa, parece que estava Eu destruindo não sei Tóquio se mesmo, Eu não sei se sabe? foi a emoção do filme, eu não sei se foi o clima que eles colocaram ali para chegar naquilo, sabe? Eu não sei. A fórmula simplesmente deu certo, sabe? Deu muito certo. O filme foi espetacular. Agora, eu espero que eles mantenham. Eu acredito que em um ano, no máximo, a gente vai ter uma continuação. Eu acho que já devem estar fazendo uma agora. Seriam tolos se não estivessem, né? Porque eles têm que aproveitar a vibe, né? Porque esse Godzilla eles começaram a fazer em 2022, a pós-produção terminou em maio desse ano. Nossa, que filme Okay? rápido. Assim, eles fizeram. O filme começou a ser feito no comecinho de 2022, e se bem que o projeto já é antigo, né? Aham. Deixa eu só ver aqui, produção. Deixa eu ver imagens. Não. Deixa eu ver se eu estou mostrando. Não, isso aqui é o Godzilla franquia. Godzilla Minus One. Pronto. Elenco, escrita, efeitos visuais, marketing. Cadê a produção? Não, tá antes. Produção. Porque eles retomaram o reboot da série, né? Eles consideram o reboot o Shin Godzilla do ano Hideaki, que é de Hum, 2016, ok. certo? Tá? Aí depois teve aquela trilogia de animes, né? Aí teve o Godzilla versus Kong, mas é americana, estamos falando de produção japonesa, né? Tá? E, ó, a Toho declarou que o projeto Kaiju Sem Nome de Yamazaki é um filme de Godzilla de 3 de novembro de 2022, que é o que eles consideram o dia do Godzilla, né? Lá no Japão, Aham. né? A data de prevista era novembro, mas acabou sendo empurrada por para dezembro, né? né? É, mas a questão de produção mesmo, ele foi feito durante o mês a partir de fevereiro de 2022, tá? A filmagem não é muito demorada, filmagem com ator não é muito demorada. O que mais tomou tempo foi mesmo a pós-produção e os efeitos especiais, né?
Uhum. Isso tudo é que toma mais tempo para ser produzido. Ainda mais com a qualidade que a gente viu, né? Não, Então, esquece, a qualidade é inacreditável. Meu Deus. então é o seguinte, vamos lá. O filme demorou 1 ano e meio para ser feito. Então eu acho que em 1 ano e meio, no máximo, a gente vai ter outro. Show de bola. Previsões de Peixoto, Mãe de Ná. Eu adorei. Previsões de Peixoto são, em 1 ano e meio, no máximo, outro Godzilla, provavelmente seguindo a linha desse, como uma continuação, e provavelmente a história vai se passar em 1954, porque é o ano do primeiro filme do Godzilla. Para mim, só faz sentido se eles aproveitarem 1954. A não ser que eles queiram fazer um em 1950 e depois outro em 1954. Tá? Não sei. Eu só estou chutando. Mas vamos ver. Tá bom? Incrível. Então, assim, assistam, vale cada centavo do ingresso. Assistam. Cada centavo, exatamente. E mais uma vez, tendo um novo Godzilla, a gente espera que a parceria nossa aqui com a Sato Company continue. Esse filmaço. Então, mais uma vez, a gente não cansa de agradecer. Muito obrigado, Sato Company, por ter convidado a gente, cada um aqui com o seu veículo de comunicação, cada um aqui com o seu trabalho, foi lá representando certinho. Fazer uma cobertura, uma crítica, enfim, uma matéria de revista, já que o Peixoto está escrevendo aí. Eu quero ver também essa edição aí, hein, Peixoto. Pode deixar, tá caprichada. E aí vamos ver, então, certinho. E chegamos no final aqui do podcast. Você sentiu falta do Luiz Felipe? Eu só lamento, porque ele não viu o filme, a gente recebeu o convite, mas não deu para ele assistir, né? Porque... Não houve pré-estreia no Nordeste, né? Exatamente. Mas com certeza no Bafafá, a gente perturbando, né? A gente tá falando tão bem lá no grupo, né? Vamos convencer ele deve assistir com certeza. Acho que ele vai assistir sim quando estrear. Lembrando, dia 14 de dezembro vai estrear. E é isso. Provavelmente a gente vai lançar esse episódio aqui depois da estreia, porque ele contém spoilers. Vai ser avisado também. O Luiz vai avisar a galera na postagem. Muito obrigado, Sérgio Peixoto. Opa, fala aí. Então, Greco, obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todo mundo que está ouvindo. E deixa eu fazer meu jabazinho rápido, tá? Provavelmente, 13 de novembro, ou no máximo no mesmo dia de estreia do filme, 14, a 144 já vai estar sendo enviada para os assinantes, tá? Porque a Anime X, só explicando, é uma revista digital, a única no Brasil que fala sobre anime, mangá e cultura pop. Então, Godzilla se encaixa nos temas que a gente pode usar na revista, tá? E você entra no Catarse, no site do Catarse, né? E você escreve lá, Anime EX, Anime espaço EX, e você já acha o nosso projeto que você pode colaborar a partir de R$10, e você recebe toda semana uma edição nova. E a edição desta semana vai ter Godzilla -1 na capa. Beleza? É isso aí. Só estava elogiando o projeto, vão lá, procurem saber, assinem, que é uma revista semanal, hein? Não é todo mundo que faz não, hein? Fala aí, Denison. Fala alguma despedida aí. Agradecendo a todos aí por ter escutado até o fim. Recomendação novamente, vão assistir essa maravilha. Tá? Realmente é um filme muito bom. Não estamos puxando o saco aqui porque a gente não precisa. A gente está dando uma recomendação de uma coisa realmente fora do comum para vocês. Principalmente filme de monstro, que a gente sabe que não tem sido grandes coisas nos últimos 10 anos, né? Mesmo os filmes japoneses aí ficaram devendo um pouquinho, e nós estamos aí ano Hideaki, o pessoal tudo recolocando tudo nos eixos finalmente. Então, gente, se você quer ver um filme interessante, vai ver Godzilla. Gosta de filme de monstro, vai ver Godzilla. Quer curtir com a galera? Vai ver Godzilla. Então é isso, galera. Vão assistir, que é um filmaço. Esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado vocês que ouviram. E é isso. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. Falou.